Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e vamos conversar agora sobre ozonioterapia. Comigo no estúdio está o dentista, Dr. Paulo Pagano. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre ozonioterapia. Doutor, pelo que nós conversamos alguns dias atrás, quando eu fiz uma matéria pelo Departamento de Jornalismo da TV Educativa, da TVE de Ponta Grossa, nós tivemos a oportunidade de repassar ao público que a ozonioterapia começou sendo usada no campo veterinário e depois passou a ser usado dentro da área de saúde humana, especificamente na odontologia. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve, como eu posso dizer, um breve apanhado histórico desse tratamento que agora promete tantos benefícios para todos nós. A ozonioterapia, na verdade, ela começou na área médica ainda na Primeira Guerra Mundial, né, em 1910, quando os soldados alemães começaram a ser tratados no campo de batalha com o uso da ozonioterapia para curar os ferimentos de guerra. Então, a Alemanha é a precursora no uso da medicina e a ozonioterapia, na verdade, ela evoluiu dentro da medicina, mais na área veterinária, que é quem mais utiliza hoje. Com a evolução do processo da ozonioterapia, ela passou a ser usada dentro dos hospitais, principalmente na Europa, como um coadjuvante no tratamento médico. Então, o que a gente vê hoje, principalmente na Europa, é que a ozonioterapia ela é usada como coadjuvante. Na América Latina, quem mais estuda ozonioterapia, quem mais trabalha com ozonioterapia, na verdade, é Cuba. Até pelas próprias dificuldades que eles tiveram durante a Guerra Fria e durante os embargos feitos pela América do Norte, eles tiveram que trabalhar essa parte da ozonioterapia para complementar a medicina que lá, nesse sentido, é muito desenvolvida. E a partir então dos estudos feitos na Europa e em Cuba, a ozonioterapia acabou se disseminando pela América do Norte e na América do Sul, com um pouco mais de dificuldade, obviamente, porque até culturalmente a ozonioterapia na América Latina ela não é vista, vamos dizer assim, como uma terapia médica. Então demorou um pouco mais para chegar aqui. Mas graças a Deus hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar com essa técnica, complementando tanto na área odontológica como na área médica. Alguns médicos têm trabalhado bastante com ozonioterapia e a gente está tentando trazer isso para dentro da odontologia como uma opção muito, muito importante e muito válida em todas as áreas da odontologia. Quando a gente fala em ozônio, a gente lembra da camada de ozônio. Então, se eu não me engano, são 3 átomos de oxigênio, O3. Isso, exatamente. E não sabemos, de forma geral, o público, e eu me incluo, eu sou apenas um intermediário do público nessa conversa, nós não sabemos exatamente quais são os efeitos benéficos da ozonioterapia. E, embora na reportagem que eu fiz pela TV Educativa isso tenha ficado claro, eu gostaria que o senhor nos dissesse agora, por favor, quais são as vantagens que a ozonioterapia oferece, em particular dentro da odontologia. O ozônio, dentro da camada de ozônio, né, que reveste a Terra, ele tem como objetivo nos proteger da radiação solar, principalmente a radiação que a gente chama ultravioleta, a UVA e a UVB, no sentido de filtrar essa radiação. O que nos causa bastante dano é a radiação ultravioleta B. Ela é tida como a grande vilã, principalmente no que envolve problemas de câncer de pele, né, que a pele é a que recebe essa radiação diretamente. Então, do ponto de vista de proteção, a camada de ozônio ela tem essa finalidade, filtrar essa radiação. Do ponto de vista médico ou do ponto de vista biológico, dentro especificamente da odontologia, nós temos 2 características do uso do ozônio. Dependendo da concentração que o ozônio é utilizado, ele tem o objetivo de estímulo biológico, de estimular o organismo a reparar os danos causados pelas doenças, as lesões bacterianas ou causadas por vírus.
E ela tem também, dependendo dessa concentração, a característica de eliminar bactérias e eliminar vírus. Então, quando a gente usa numa concentração mais baixa, né, que vai entre 5 microgramas até 20 microgramas, nós temos um estímulo biológico. É como se eu desse, como eu falei na outra entrevista, como se eu desse um energético para o organismo. Eu desse um choque. É um carro que está com uma bateria muito fraca, eu entro com ozônio, é como se eu carregasse essa bateria e o organismo reagisse. Do ponto de vista bactericida ou virucida, eu entro com uma dosagem um pouco maior, que vai acima de 20 microgramas até 40 microgramas, e eu consigo atingir bactérias e vírus eliminando essas bactérias e vírus. É como se eu destruísse realmente esses micro-organismos. E aí, associado ao estímulo biológico, eu elimino a causa da doença, que bactéria e vírus, e estimulo o organismo a reagir e reparar os danos causados por esses micro-organismos. Então, o ozônio tem essa finalidade, uma finalidade biológica de estímulo do organismo a se reparar e de eliminar os agentes agressores. No Departamento de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde em Ponta Grossa, o senhor e sua equipe vêm desenvolvendo um trabalho muito interessante com pacientes que estão passando por um processo de recuperação do câncer de boca, correto? Isso. E como tem sido o resultado até agora nesses pacientes? Como nós estamos ainda numa fase inicial desse trabalho, né, nós estamos começando a atender esses pacientes. O que a gente tem visto assim, nos pacientes que estão em recuperação, principalmente são os que passaram por radioterapia, a resposta tem sido muito grande. Ontem a gente atendeu 2 pacientes que estão com acompanhamento mais longo. Um desses pacientes ainda está numa fase de recuperação lenta, porque não é só a recuperação biológica do paciente, a recuperação óssea desse paciente. Tem outros problemas que estão associados que dificultam um pouquinho a recuperação. Então, eles são pacientes que sofreram cirurgias para remoção de parte da mandíbula, parte óssea necrosada. Então, eles ainda têm procedimentos cirúrgicos a serem realizados para recuperar. Mas, do ponto de vista biológico, o que a gente percebe é que houve uma melhora muito grande nesses pacientes. Um deles, por exemplo, que é o que estava mais severo, a necrose, ele estava com um processo infeccioso de longa data. Então, na primeira aplicação que a gente fez, houve eliminação de muita secreção purulenta, ele tinha dor, né? E ontem, na terceira aplicação que a gente fez, já não existia mais secreção purulenta, a dor já havia reduzido e o próprio paciente relatou que ele estava dormindo melhor, que ele estava se sentindo melhor e sem dor, né? E a gente percebeu a coloração da pele, que nas primeiras consultas era uma coloração escura, a pele bem vermelha, e ontem ele chegou com um tom de pele bem rosa, já bem semelhante ao restante da face. Então a gente percebia visualmente que havia uma melhora. E ele relatou que estava se sentindo bem. Então a melhora é visível, a gente consegue perceber essa melhora. Claro que tem todo um processo pela frente agora de cirurgia para reconstrução dessa mandíbula, reconstrução da pele, né, que ele perdeu, vai ter que ser feito enxerto de pele e tudo mais, mas do ponto de vista de recuperação do paciente, ele relata estar melhor. E isso que é importante. Realmente. Doutor, quem faz parte da sua equipe, por favor? Nós trabalhamos hoje lá com o Dr. Francisco e a doutora Rosângela, que são da odontologia hospitalar, né, que trabalham dentro do hospital municipal. Eu acompanhando esse processo por ser funcionário público, e a doutora Janaína Lopes, que é a primeira ozonioterapeuta do estado do Paraná com registro no Conselho Federal de Odontologia, que como voluntária ela tem acompanhado o trabalho, repassando a sua experiência também na ozonioterapia, para que a gente possa trazer uma qualidade de vida para esse paciente. Então nós somos hoje em 4 dentistas, sendo 3 do serviço público, e a doutora Janaína como voluntária, se propôs a seguir acompanhar esse trabalho nosso lá. Então, somos em 4 dentistas. Bom, então, antecipadamente, meus parabéns a toda a equipe, meus parabéns para o senhor pela iniciativa, meus parabéns à doutora Janaína, que está trabalhando como voluntária. Sim. Dentro desse processo que é a aplicação dessa nova tecnologia, nova para a gente, né? Isso. Nova para a gente,
O senhor já revelou no começo do bloco que começou a ser usada em 1910, mas enfim, determinadas coisas, às vezes a medicina resgata, às vezes não. Mas o senhor acredita que agora, com esses bons resultados que têm sido apresentados no campo da odontologia, agora com a recuperação desses pacientes que tiveram câncer de boca e conseguiram se recuperar pelo menos, por enquanto estão livres da doença, o senhor acredita que a medicina tende a usar ainda mais a ozonioterapia? Eu, como já havia dito na outra entrevista, né, que a gente fez aquele dia, é um processo irreversível. Eu acho que ainda existe uma certa relutância na área médica, até por uma questão histórica, né? A área médica trabalha muito com medicamento alopático. Existe uma forte influência dos laboratórios de medicamentos em cima da área médica. Não foge também a odontologia nesse sentido, mas eu acho que a odontologia ela não se preocupa tanto com medicamentos, se preocupa mais com a recuperação e bem-estar do paciente do ponto de vista bucal, né? E a gente percebe assim que o dentista ele é mais aberto a novas tecnologias. A gente percebe muito isso. Tanto é que com a pequena divulgação que a gente teve até agora, a procura pelos dentistas para fazer o curso de habilitação em ozonoterapia é grande. A gente tem recebido uma procura enorme assim, dos dentistas perguntando como que eu faço o curso, como que eu aprendo a usar, né? Então o dentista tem vontade, ele tem essa interesse em novas tecnologias e eu acredito que a medicina em breve vai ter esse interesse também. A gente já tem muitos médicos que se interessam pelo assunto, que têm vontade de aplicar a ozonoterapia e muito em breve eu acho que isso vai disseminar largamente pelo Brasil inteiro e nós vamos ter ozonoterapeutas tanto na área de medicina quanto de odontologia fazendo com o maior prazer, porque realmente dá prazer fazer isso. Eu acredito, até pela recuperação dos pacientes. Sem dúvida. O que mais nos empolga é ver o paciente feliz. Que eles chegam realmente abalados, eles chegam desmotivados e quando vão embora vão com um sorriso no rosto, apesar do sofrimento que passam, né? Isso para nós é muito bom. Doutor, se alguém quiser obter maiores informações sobre a ozonioterapia, pode manter contato com o senhor através de que telefone? Pode me contactar pelo celular, né, que eu tenho, que é o 99972-1299. Pode entrar em contato com a gente pelo telefone fixo do meu consultório, a gente vai orientar, né, que é o 3028-4199. E nos procurando na prefeitura. Né? O próprio departamento de odontologia pode procurar e eles vão orientar como nos achar. Geralmente a gente está nas terças-feiras no período da tarde no hospital regional, no hospital municipal. Podem nos procurar lá e a gente vai orientando, à medida do possível, os interessados a seguir esse caminho. Tá bom? Muito obrigado, doutor, pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. E nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.